Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Algumas pessoas pensam que vai haver paz brevemente. Estamos a ver acordos de paz no Oriente Médio, certas mudanças políticas e algumas pessoas têm um sentimento que vai haver paz. Mas eu quero fazer esta pergunta, irmãos, hoje. Vai haver realmente paz? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Virá como um ladrão de noite. Isto é, que não sabemos bem exatamente quando vem, porque vai vir assim, digamos assim, de repente, de surpresa. E por isso, reenfatizando esse ponto de que vai ser de surpresa, diz: Pois que quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esta destruição vai ser repentina. E, irmãos, na realidade, diz assim, como dores de parto. As dores de parto é como as dores vêm e depois se abatem. E depois vêm e se abatem. E vêm mais fortes e depois se abatem. Mas repentinamente vêm mesmo com grande força. E depois diz, de modo nenhum escaparão. Por isso, irmãos, pode ser que venhamos vir a ter um período de temporária paz. Está claro, irmãos, eu não sei e não posso dizer por quanto tempo. E quanto tempo é que temos? Mas, irmãos, eu tenho um pressentimento que vai ser muitos poucos anos. Vai ser muito perto de nós. Em Mateus 24, versículo 32 a 34, Mateus 24, versículo 32 a 34, temos esta parábola desta figueira e depois diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Irmãos, este verão, estes dias de grandes problemas e de grande calor, estão perto. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. E sim, aqui fala de muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, no versículo 11 de Mateus 24, e diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Há muitas falsas religiões, mas além disso, há muitas pessoas que têm várias misturas da verdade e por causa disso enganam muitos. É muito triste, irmãos. É muito triste. Vejam também no versículo 24, mais adiante em Mateus 24, no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Quer dizer que vai ser muito sutil e vai ter uma grande mistura de verdade e mentira que vai enganar as pessoas. E vai ter grandes prodígios, milagres, que vai influenciar todo mundo. Porque diz que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. O que será possível que alguns escolhidos que não estejam perto de Deus, que venham a ser iludidos? Sim. Voltando então a Tessalonicenses, mas agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Irmãos, de um ponto de vista, a apostasia já veio. Houve uma grande apostasia há vários anos atrás. Talvez você não saiba, porque não estava perto da Igreja de Deus nesses dias, mas houve uma grande apostasia. Mas além disso, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, esse ainda não foi manifesto. E por isso, esta grande apostasia, que em parte já veio, mas este engano, este grande engano, que poderia ser, por exemplo, confundir as pessoas, o que é um homem e o que é uma mulher e coisas assim, é uma apostasia, é um engano terrível. E por isso, depois vemos que vai a manifestar-se o homem do pecado, o filho da perdição. E isso ainda não foi revelado. Esse ainda não foi manifestado. E depois leia um bocadinho mais adiante no versículo 7, que diz: porque já o mistério da injustiça opera hoje em dia. A iniquidade já está no mundo inteiro. Mas somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Há um que o retém, mas que vai ser retirado para não o reter. Isto é, um que resiste pela instrução de Deus, um que está a fazer com que as coisas não passem para o passo seguinte. Mas, quando Deus disser, retira esse que está a reter aquele que é o homem do pecado, que é aquele grande filho da perdição, então isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E depois, lendo-se no versículo 8, e então será revelado o ímpio, o iníquo, isto é, o homem do pecado, o filho da perdição, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Isto é, quando Jesus Cristo vier retornar à terra, ele vai destruir esse iníquo, esse homem do pecado, esse filho da perdição. E por isso é uma coisa mesmo nos últimos dias, nos últimos anos, antes da vinda de Cristo. E continuando a ler então, no versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, a vinda desse iníquo, desse homem do pecado, desse filho da perdição, é segundo a eficácia de Satanás. E ele é muito eficaz. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, de engano,
de engano. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não se mantiveram fiéis à verdade. Deixaram estes, digamos assim, estes milagres e essas falsas declarações, deixaram eles serem enganados. Por isso é que aqui um mistério e sinais e prodígios de mentira. Milagres mentirosos. Grandes ações de mentira. Isto é obra de Satanás, irmãos. Isto é obra de Satanás. Porque é que diz no versículo 9? Segundo a eficácia de Satanás. Irmãos, tudo começa na história das duas árvores. Lembram-se, em Gênesis capítulo 2, de duas árvores? E a humanidade tem que fazer uma decisão. Confiar em Deus ou confiar no seu próprio raciocínio humano à parte de Deus. E através deste processo da humanidade ter que fazer esta decisão e aprenderem através deste processo o propósito que Deus tem para a humanidade está a ser cumprido. Porque Deus quer que nós aprendamos a vencer as fraquezas da carne, a vencer esses enganos. Deus quer que nós aprendamos a ser fiéis a Ele. Deus quer que nós aprendamos a confiar em Deus para toda a eternidade. E por isso Deus permite Satanás fazer o que pode, o tanto quanto possível, para convencer a humanidade com engano, com prodígios. Estes grandes sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porquê? Porque não receberam o amor da verdade. Isto é muito importante, irmãos. É muito importante. Satanás vai tentar convencer o mundo inteiro, tal como ele convenceu ao fim de grandes períodos de tempo, convenceu 1/3 dos anjos a seguirem ele e por isso são o que chamamos hoje demónios. Irmãos, é preciso entender que há uma perfeita continuidade na Bíblia, do início até ao fim. Uma perfeita continuidade. No início, vemos a árvore da vida, que é mencionada primeiro em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E ao fim da Bíblia, em Apocalipse 22, o último capítulo, no versículo 2, vemos uma vez mais a árvore da vida. Uma continuidade, desde o início até ao fim. E também vemos uma continuidade da mulher sendo enganada desde Gênesis capítulo 3, versículo 13, até a mulher finalmente vencer em Apocalipse 19, versículo 7, e sendo a noiva de Cristo. E por isso este significado de mulher é mais do que simplesmente uma mulher.
É um significado muito importante a um nível espiritual para todos nós termos que entender. E por isso, neste campo de treino em que nós nos encontramos, Deus permite um conflito titânico, um conflito gigantesco entre Satanás e a mulher. E uma vez mais, não estou a falar puramente fisicamente. Estou a falar num amplo, maior, de significado da mulher. Em Gênesis capítulo 3, irmão, vemos a mulher a ser enganada. A mulher a ser enganada por Satanás. E isto é significante, irmãos. Não pura e simplesmente porque é uma mulher, mas precisamos de considerar o contexto mais amplo. E vejam, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher. Porque vê-se aqui, vocês leem em Gênesis capítulo 3, que haviam estas duas árvores, em que tinha que escolher a árvore da vida, isto é, confiar em Deus, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que isto é, você confia nas suas próprias decisões, no seu próprio raciocínio humano à parte de Deus. Você raciocina e tem confiança nas suas próprias decisões, no seu próprio raciocínio, decidindo para você mesmo o que é bom e o que é mau. E o seu caminho, ou a árvore da vida, da morte. E por isso temos a árvore da vida, que é confiar em Deus, e a árvore da morte, ou do conhecimento do bem e do mal, que é confiar no nosso próprio raciocínio humano. E por isso vê-se aqui que depois da mulher ter sido enganada por Satanás, sim, foi enganada, e a própria mulher disse: eu fui enganada, reconheceu isso. E aqui no versículo 15 diz que Deus então se vira para a serpente, que é Satanás, e diz, e esta é a primeira parte deste, e diz assim: porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Leiamos isto completamente no significado mais amplo. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. E vamos ver que a mulher representa Israel, físico e espiritual. E depois diz: entre a tua semente, a semente de Satanás, aqueles que estão a seguir o caminho de Satanás, e a sua semente, a semente de Israel, aqueles que são verdadeiros israelitas e particularmente aqueles que são israelitas espiritualmente, ou digamos assim, judeus espirituais. Depois diz: esta te ferirá a cabeça. A mulher, ou digamos assim, a semente
da mulher de Israel, que na realidade é Jesus Cristo, porque veio de Israel, físico, dos judeus, e é semente. E diz assim por isso: esta te ferirá a cabeça. Jesus Cristo te ferirá a cabeça. E a cabeça é uma parte vital. E por isso esta ferida pode ser fatal. Porque vai destruir o poder de Satanás e a capacidade de ele governar ou ser o Deus deste século, de governar sobre a humanidade. E tu, a semente de Satanás, aqueles que estão a seguir Satanás, o mundão, lhe ferirás o calcanhar. Vais ferir o calcanhar da semente daqueles que são Israel, a mulher. Como? Porque vai fazer uma picada neste calcanhar que representa sofrimentos em Israel, físico e espiritual, sofrimentos, aflições, perseguições, tentações, dificuldades em Israel, nos israelitas, com os judeus, atitudes contra os judeus e atitudes contra a Igreja de Deus. E por isso ele vai ferir o calcanhar, o próprio calcanhar que vai ferir a cabeça da serpente. E por isso, irmãos, é importante entendermos esta guerra que existe, que é descrita pela Bíblia, entre Satanás e a mulher. Eu já mencionei isso previamente em outras mensagens, mas é importante sublinhar este ponto, relembrando vocês deste ponto importante, que existe uma guerra desde o início, porque, como disse, há uma completa unidade da Bíblia desde o início até ao fim, a árvore da vida desde o início até ao fim, a guerra entre Satanás e a mulher desde o início até ao fim. E precisamos de entender essa guerra. E essa guerra, então, é descrita em Apocalipse 12. Apocalipse 12. E sim, irmãos, é preciso entender que Apocalipse 12 é uma descrição, um sumário desta guerra durante os milénios, desde Adão até Satanás ser atirado para o lago de fogo. E começando então no versículo 1 do capítulo 12 do Apocalipse, lê-se: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Aqui está, viu-se uma imagem desta mulher. Não, a mulher, por isso vê-se que não está aqui a falar só de uma mulher física como a Eva. Porque os castigos que a Eva recebeu não foi só para a mulher, mas que você lê em Gênesis capítulo 3, por exemplo, versículo 16, e que está a falar castigos à mulher, precisamos de entender no significado mais amplo que representa Israel. E quando eu digo Israel,
Estou a referir a Israel físico e espiritual. Portanto, entender isso. E por isso aqui, às vezes, em Apocalipse 12, uma vez o ponto principal é focado em Israel físico e às vezes o ponto principal é focado em Israel espiritual. Mas esses ambos pontos são aplicáveis a ambos, físico e espiritual. E por isso vê-se aqui um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é esta mulher? Ora, para vermos quem é esta mulher, temos que olhar para Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. E vejam aqui neste sonho de José. Gênesis, capítulo 37. Versículo 9 e 10. E vê-se aqui os sonhos de José. E depois, no versículo 9 e 10, diz assim: E teve José outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse-lhe: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe, os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra. E vocês sabem a história, como ele foi para o Egito e como, por causa dele ter ido para o Egito, ele revelou este sonho do faraó, e então, assim, houve aqueles 7 anos de fartura, aqueles 7 anos em que não houve nada, e guardou essa comida durante os anos de fartura para ajudar, está claro, o Egito, mas particularmente para salvar a sua família. Mas aqui, isto é grande, deste significado, destes acontecimentos, que uma pessoa olha para isto como uma história bonita, mas tem um significado espiritual enorme, gigantesco. Porque aqui vê-se que esta mulher, aqui, e aqui por isso, continuando então no Apocalipse capítulo 12, representando vestido do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, está, na realidade, a referir-se a Israel, que era Jacó, que foi o seu nome mudado para Israel. E essa família, ou noutras palavras, a nação física de Israel. Mas dessa nação física de Israel, como vocês sabem, vieram os judeus, e dos judeus nasceu o Filho do Homem, a semente, o Filho do Homem, a semente que lemos em Gênesis capítulo 3 há pouco. Mas através dessa semente, Jesus Cristo ter vindo para a terra, dando a sua vida e ressuscitado, daí fundou Israel espiritual, recebendo nós o Espírito Santo de Deus para nos transformarmos e mudarmos. Que é, digamos assim, esta outra, digamos assim, fase, significado adicional da mulher. E depois, continuando aqui no versículo 2 de Apocalipse 12. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Sim,
a nação de Israel física passou por muitos problemas físicos durante esses anos, mas neste simbolismo acabou por dar à vida aos judeus que, através de Maria, daí veio o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas, entretanto, aqui então interrompe e diz, mas viu-se outro sinal. Espera aí um pouco, um intervalozinho. Deixa introduzir um bocadinho uma informação adicional à história. E diz, e vi outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. Isto é Satanás. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que ele convenceu 1/3 dos anjos a seguirem a ele. E lançou-os para a terra, porque quando ele foi atirado para a terra, essas estrelas do céu que foram convencidas, enganadas por ele, foram também, como diz aqui, lançadas sobre a terra. E por isso vê-se aqui uma parte da história muito importante em que Satanás foi atirado para a terra, e lemos isso em outras secções, por exemplo, em Isaías 14, foi atirado, e em Ezequiel também, que ele foi atirado para a terra, mas ele não foi expulso. Foi atirado, houve uma guerra, foi atirado para a terra. Mas o dragão então parou diante da mulher, Israel, que havia de dar à luz, para que quando, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E por isso vemos esta inimizade desde o início da história da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, entre o dragão e a mulher. E vê-se que quando Jesus Cristo nasceu, o Herode matou aqueles filhos, aqueles meninos daquela área de onde Jesus Cristo nasceu, em Nazaré, e que eram 2 anos e menores. Mas a mesma história vem da luta de Satanás contra a mulher desde o tempo do Egito, quando essa mulher cresceu no Egito e então o faraó quis matar os israelitas e eles estavam debaixo de escravidão e de grandes dificuldades. E Deus os tirou do Egito, como vocês sabem. Por isso vê-se esta guerra contínua e vê-se aqui no capítulo 12 uma sinopse muito breve, mas maravilhosa, explicando esta guerra entre Satanás e a mulher, Israel. E hoje em dia vê-se essa guerra também, neste antissemitismo, isto é, contra os judeus das nações. Isso tem acontecido há muitos anos, como vocês sabem. Até viu-se durante a Segunda Grande Guerra, o Holocausto, contra os judeus. Esta guerra de Satanás contra a mulher, e especificamente aqui contra os judeus, tem existido através das eras. E vejam então, continuando aqui em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 3. Continuando no versículo 5.
E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, num versículo, versículo 5, vê-se aqui a história completa do nascimento, do propósito de Jesus Cristo para vir reinar, reger todas as nações com vara de ferro, e vê-se a ressurreição de Jesus Cristo. Num versículo, uma história, numa sinopse, só num versículo. E depois, continuando no versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto. Ora, aqui claramente, o significado mais crítico é Israel espiritual, que é a Igreja de Deus, que fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel capítulo 4, versículo 6, versículo 7, depende qual versão da Bíblia você vê. Aí tem um significado de um dia por um ano, e por isso vê-se que foi por 1260 anos que a Igreja de Deus foi perseguida durante esses períodos da Idade Média, entre, digamos assim, 554 depois de Cristo até 1814, exatamente 1260 anos. Os sabaterianos, e está claro, durante este período os judeus também foram perseguidos, tiveram que fugir, mas particularmente a Igreja de Deus, que foram conhecidos por muitas pessoas como sabatarianos. E depois desse período dos anos de 1814, as nações de José começaram a ter preeminência no mundo. E assim temos este período em que a Inglaterra, antes da Segunda Guerra Mundial, e agora, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm tido uma certa preeminência no mundo. Continuando então a ler no versículo 7. Agora, vê-se assim um bocadinho mais adiante, porque estamos a ver ainda mais no futuro, porque o versículo 6 nos levou até bem aos anos de 1800 e tal. E por isso, vemos aqui mais adiante que no versículo 7, eu acredito que vai acontecer brevemente. Brevemente. E houve batalha no céu. Miguel, tomem nota, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Isto é, Miguel e os seus anjos fiéis a Deus contra Satanás e os anjos que seguiram Satanás, isto é, os demónios. E houve esta guerra. Agora vê-se aqui que isto ainda é futuro. E aqui vê-se que até hoje em dia Satanás tem acesso ao céu. Porque sim, houve uma batalha anterior, como mencionamos, como foi descrita no versículo 4 do Apocalipse 12, e que também é descrita em Isaías 14, mas vê-se aqui que essa queda de Satanás não foi uma coisa em que ele foi expulso nessa altura, mas agora, aqui nesta guerra, ele foi expulso do céu. E por isso vemos aqui,
versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isto é, Satanás agora foi expulso do céu. Isto ainda é futuro. Porque lemos pela história de Jó que ele se apresentou perante Deus e por isso, embora ele tivesse caído, não tinha sido expulso. E por isso lê-se aqui que a partir desta guerra, que ainda é futura, no versículo 7 e 8, diz assim que Satanás e os demónios perderam essa guerra, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E assim foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, quer dizer, Satanás foi atirado, expulso. Diz assim, aquele que engana todo o mundo. Ora, lembram-se que a história entre Satanás e a Eva e a mulher tem sido uma de engano. Iludiu a Eva, tem enganado a mulher, tem enganado Israel, tem tentado enganar as pessoas, tem tentado enganar o mundão, tem tentado enganar a humanidade. A estratégia de Satanás é engano, é iludir, que engana todo o mundo. Irmãos, todo o mundo não é 80%, é 100%. É 100%. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus Cristo diz, eu vi Satanás cair do céu. Mas isso foi nessa primeira guerra. Mas agora, nesta guerra aqui, no versículo 9, diz, ele foi precipitado, aqui ao fim do versículo 9, na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Foi precipitado. Satanás tem um grande poder de enganar. Grande poder de enganar. E diz aqui então, aqui no versículo 10, e ouvi outra grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, que é Satanás, que nos acusa perante o Pai, e diz assim, é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. E depois diz assim, e esses nós, os fiéis, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Quer dizer que alguns de nós, para vencermos o diabo, precisamos da ajuda do Cordeiro para nos redimir, temos de seguir as suas instruções, os seus mandamentos e a voz e as instruções que ele nos diz, o testemunho de Jesus Cristo. E alguns de nós, alguns dos cristãos, tiveram que ou terão que dar a sua vida até à morte. Por isso, o versículo 12, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo que já tem pouco tempo. Satanás agora sabe que o tempo é curto. E ele sabe bem isso. E quando o dragão viu, versículo 13, que fora lançado para a terra e perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Então, pessoas dizem, então como isto é no futuro, perseguiu a igreja de Deus. Sim. Mas lembrem-se que a mulher representa Israel, ambos físico e espiritual. E por isso perseguiu a igreja de Deus, Israel espiritual, e perseguiu Israel físico.
importante entendermos isto. Israel físico lhe era à luz o Filho do Homem, Jesus Cristo. Queridos irmãos, vemos aqui que ele perseguiu Israel. E precisamos de compreender que ele vai perseguir os judeus e as nações israelitas e também a Igreja de Deus. Isso vai acontecer. E versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, por 3 anos e meio. Esse tempo do fim, quando Satanás sabe que tem pouco tempo, ele vai atacar a Igreja de Deus, porque ele está muito zangado, mas para atacar a Igreja de Deus, efetivamente, ele vai ter que atacar Israel. Agora veja um bocadinho melhor aqui. Isto acontece, como lemos, porque lemos no versículo 7 de Apocalipse 12 que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E então, por causa disso, Satanás foi expulso e agora está na terra, expulso do céu para não poder ir lá mais. Vejam em Daniel 12. Vejam em Daniel 12. Em Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantou Miguel, o grande príncipe. Vê-se aqui então que é um paralelo com Apocalipse 12, versículo 7. Então aqui em Daniel 12, versículo 1, vemos que Miguel se levanta a favor dos filhos do seu povo e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo e todo aquele que for escrito no livro. Quer dizer, Miguel se vai levantar e durante esse período, não é exatamente nesse dia, está claro, Satanás vai ser expulso, mas durante esse período Satanás é expulso, vai haver esta ira por 3 anos e meio, como explica em mais detalhe em Apocalipse 12, mas o resultado final vai ser que haverá a vinda de Cristo e realmente vai haver paz na terra depois disso, quando Cristo vier. Não é hoje. Embora pessoas pensam, olha, vai haver paz. Agora, irmãos, essa não é a paz realmente. Não, não é. Porque é depois disso quando se livrará o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está aqui a falar da ressurreição. Está a falar de ambas as ressurreições e sabemos que há um espaço de 1000 anos entre a primeira e a segunda. E depois uns para a vida eterna, que é a primeira ressurreição. E aqueles que não souberam terão essa oportunidade de aprender a verdade numa outra ressurreição. E outros vão para a vergonha e desprezo eterno, para o lago de fogo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isto vai haver, vão ser glorificados. Aqueles na primeira ressurreição vão ser glorificados, vão reinar com Cristo. Uma ressurreição à glória. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Sim, não estás a entender isto agora, mas vais a entender no futuro. E hoje em dia nós estamos a entender um bocadinho melhor. Porque diz, e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, o conhecimento hoje em dia se multiplicará. Você pode ir ao seu computador e com o Google ou com a inteligência artificial, você pode praticamente ter resposta a qualquer pergunta que você tenha. O conhecimento se multiplicará. Isso não quer dizer que a sabedoria se multiplicará.
Mas esse conhecimento, essa informação estará às nossas mãos, mas não a sabedoria. Isso é coisa diferente, irmãos. E depois lemos aqui um bocadinho mais adiante no versículo 6 de Daniel 12, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, isto é Daniel, quando será o fim destas coisas? Quando é que isto tudo vai acontecer? Daniel, o Miguel vai se levantar, quando é que isso vai completar? E versículo 7, e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria para um tempo, tempos de metade tempo, isto é, 1260 dias, que é 3 anos e meio. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas são cumpridas. E por isso vai ser este período, quando Satanás vai ser atirado para a terra, e vai haver um período de 3 anos e meio. Esse período é quando as nações israelitas vão perder o seu poder. Isto é aqui o povo santo, é o povo de Israel, mas também a Igreja de Deus vai perder o seu poder. Nós, como capacidade de pregarmos o Evangelho, vai haver esse período em que não vamos ter o poder de fazer isso ao mundo inteiro. Por isso, irmãos, aproveitem a oportunidade que têm agora, porque o dia virá em que vai haver uma fome da verdade, de ouvirem a palavra de Deus. Então, nesse período, depois desses 3 anos e meio, tudo vai ser cumprido. E vejam então assim no versículo 10. Diz assim, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Sim, durante esse período de 3 anos e meio vai haver uma grande tribulação e muitos vão ser purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, notem que a palavra sacrifício está em itálico, e por isso, e desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação zeladora, haverá 1290 dias. Então temos aqui um período de 30 dias mais. Então vai haver este período em que o contínuo vai ser tirado e posta a abominação zeladora, e depois já 30 dias, e depois então a grande tribulação começa. Em Isaías 9, versículo 13 a 16, vocês veem que as pessoas não estão a seguir a Deus, Israel vai ser cortado. Em Salmos 83, versículo 1 a 8, você vê que vai haver uma conspiração e até diz quais são as nações que vão conspirar contra Israel. E depois, em Oséia, capítulo 5, versículo 5 a 7, diz que esse desastre desta conspiração, desta destruição de Israel vai ser durante um período de 1 mês, diz assim, de uma lua, que isto quer dizer de 1 mês, 30 dias, que é este período entre os 1290 até os 1260. Meus irmãos, é durante esse período. E por isso, quando voltamos então aqui a Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, diz, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para voar para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada, por 3 anos e meio, durante o período da grande tribulação. Parte da Igreja de Deus vai ser protegida. Para alguns, no deserto, no planeta Terra, não é no céu, não é um arrebatamento no céu, é na Terra.
Eles vão ser protegidos por 3 anos e meio. Queridos irmãos, essa proteção não é a nossa meta. A nossa meta é o reino de Deus. Mas é para aqueles que vão demonstrar completa confiança em Deus durante estes dias. Durante estes dias. E por isso é que diz, em Lucas 21, versículo 36, vigie e ore para que sejas considerado como digno para escapares nestes dias e, ainda mais importante, para estares em pé, isto é, para ressuscitares e estares em pé com Jesus Cristo à sua vinda, à sua segunda vinda. E por isso vê-se então aqui em Apocalipse 12, versículo 15, que então Satanás perseguiu esta mulher quando estava a fugir para este local desta, como diz aqui, do deserto, com um exército, que diz aqui, com água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou este exército, este rio, que o dragão lançara da sua boca. Tal como quando Israel saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu e destruiu o exército que estava a seguir Israel. E versículo 17. Então aqui no versículo 17 vê-se que irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? É o resto dos israelitas espirituais, isto é, o resto da Igreja de Deus, e os israelitas físicos. E então vai perseguir e vai terminar com essas nações, e essas pessoas vão para a escravidão. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, especificamente aqui falando ao resto desses israelitas, físicos e espirituais. Mas particularmente está aqui a falar dos espirituais, que é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quando você lê em Apocalipse 3, versículo 15 a 19, vemos que há alguns cristãos verdadeiros que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo e que são mornos, não são quentes nem são frios. E então Deus, ou Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo diz a eles que desejaria que eles fossem ou quentes ou frios, mas como são mornos, diz que vou-te aconselhar a comprares ouro provado no fogo, isto é, vou-te aconselhar, isto é, tu vais ter que passar pela grande tribulação. E esses são esses aqui de Apocalipse 12, versículo 17, que vão ser parte desta guerra, vão ser atacados. Este é o remanescente da sua semente. Porque a outra parte da igreja está sendo protegida nesse local do deserto. Queridos irmãos, vê-se que há uma continuidade da Bíblia desde o início até ao fim. E vemos aqui esta batalha de Satanás contra a mulher, desde o início até ao fim. Mas, irmãos, nós lemos a parte final do livro. E a parte final do livro, o fim da história, é que nós vamos vencer. Se nos mantemos fiéis até ao fim, com a ajuda de Deus. Então, realmente, teremos paz. Sim, irmãos, temos que vigiar as coisas
do mundo. O que está a acontecer à nossa volta? Para sabermos que o tempo é curto, que o verão está à esquina. Mas temos que também vigiar a nós próprios. Vejam em Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 a 3. Congregai-vos, sim. Congregai-vos, ó nação não desejável. Sejam unidos, irmãos. Nação não desejável são aqueles que estão ou que são odiados por Satanás, particularmente Israel espiritual, a Igreja de Deus. Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que venha esta grande tribulação e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós a ira, o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos. Pode ser. Se você seguir a justiça, se você tiver juízo e misericórdia, se você for manso, pode ser que seja escondido. Pode ser que seja considerado um que merece ser protegido no dia da ira do Senhor. Queridos irmãos, Deus tem um grande plano para nós, como filhos de Deus, no reino de Deus. Nós vamos governar com Cristo, como reis e sacerdotes debaixo dele, como parte da Israel espiritual, casada com Jesus Cristo, se tivermos aprendido a confiar a Jesus Cristo e a Deus em todas as situações. Depois, então, nesse milénio, nesse período, sim, realmente haverá paz.